Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então, começando mais um Telas Latinas, o nosso 5º programa, né? Quem diria, já chegamos ao 5º programa. O Telas Latinas faz parte desse projeto coletivo chamado Adjuntos Podcast, né? Que foi criado aí pelo Paulo Vaine, pela Carolina Bauman. Tem também o André Martins na equipe de produção. Enfim, estamos todo mundo juntos, né? E eu gosto de citar também que o Paulo César Teixeira faz o Rua da Margem, que é outro dos podcasts aqui do nosso grupo coletivo, e o Santiago Neto e o Quindim fazem o Fio da Sina, né? Que também é outro podcast aí muito legal. E a gente, com esses 3 podcasts, né? O Telas Latinas, o Rua da Margem e o Fio da Sina, a gente está criando esse grupo de podcasts e virão muitos outros para tratar sobre vários temas. Mas o Telas Latinas de hoje, eu vou falar com o Juan Zapata, um grande parceiro, um grande amigo, cineasta colombiano. E a gente brincava aqui fora do ar um pouquinho antes que para nós dois vai ser histórico, porque falar por um podcast sempre é uma coisa diferente, né? Parece que a gente cria, como se diria no cinema, uma certa persona para poder falar. Mas na real nós somos 2 amigos que vamos falar sobre cinema. Vou abrir rapidamente aqui um pouco da história do Juan Zapata. O Zapata é um cineasta colombiano, radicado no Brasil. Vou descobrir daqui a pouco onde é que ele está nesse momento, porque ele está em algum lugar do planeta. Essa é uma piada interna também interessante, vocês já vão saber o porquê. Mas assim, ó, o Zapata, ele fez cinema na Colômbia, estudou na Colômbia, ele já vai nos dizer onde também ele fez cinema na Escola Santo Antônio de los Baños, em Cuba, que é uma referência para o cinema internacional, né? E ele trabalha muito na trajetória dele, né? Ele desbravando janelas aí de exibição e difusão. Sou fã do Zapata em função de tudo isso que ele faz. E ele também, ele abre muitas janelas para outras produções latino-americanas, né? Ele está sempre ombreando outras diretoras, outros diretores, está sempre nos levando junto com ele e abrindo janelas, né? Não à toa, inclusive, ele criou um canal de distribuição, um streaming para distribuir. Mas vamos lá, o Zapata como diretor, como roteirista, como produtor, ele tem, entre outros filmes, o Dança da Vida, o Ato de Vida, o Simone, o Substantivo Feminino, que ele co-dirigiu com a Daniela Salé, o Elo Música, o Another Forever e Uma Vez em Veneza. Aliás, Uma Vez em Veneza, que é o último longa dele, que ele dirigiu, nós vamos falar no próximo podcast. Mas vamos lá, Zapata, chega de eu falar. Me diga aí, aonde tu está, em que parte do planeta está a Juan Zapata? Oi, tudo bem? Cara, que bom este convite. Neste momento estou em Medellín, estou em Colômbia aqui com a família. Agora estamos com a sede aqui em Colômbia para alguns projetos que temos acá. E feliz de estar aqui contigo, Cassol. A gente já tem tantas histórias juntos. Eu vou falar 2 coisas que são muito importantes que fiquem claras neste podcast. Primeiro, eu sou do clube de fãs de Cassol também. Tenho um clube de Cassol e acho que sou vice-presidente depois do Paulo Nascimento. E tu fuiste das primeiras pessoas que eu conheci em Brasil. Lembra disso? Que a gente se encontrou num evento na universidade em Porto Alegre e tu fuiste das primeiras pessoas que acho que me conectaram com o Brasil, me conectaram com essa esperança de seguir fazendo cinema. E a gente desde então está sendo um amigo, uma amizade muito bonita. Então, obrigado por esse convite. Tá? Bom, Zapata, eu quero falar e quero que o público conheça mais sobre a tua trajetória, porque a tua trajetória é uma trajetória marcante, uma trajetória única, porque tu é um cineasta. Aliás, tu fala no Paulo Nascimento, né? Vocês 2 se identificam e vocês, aliás, se encontram nesses eventos internacionais, que eu não sei como vocês dão conta, mas vocês vão indo atrás, vão desbravando, né? Vocês são 2 desbravadores, assim, 2 cineastas que desbravam e vão em busca de seus públicos, né? Vão em busca de suas telas. Mas vamos falar um pouco assim, como é que começa a tua trajetória? Tu era uma criança assim apaixonada por cinema? Como é que tu começou a gostar de cinema até chegar à criação da Zapata Filmes em 2007? Olha, é uma história muito bonita e justo é bom contar ela estando aqui em Medellín, em minhas raízes e em meu lugar de nascimento. Eu sempre fui uma criança com uma hipersensibilidade.
hoje entendo o que significa hipersensibilidade. Na época era um saco ser hipersensível, tipo, todo me mexia, todo me tocava. E eu, desde que tenho uso de razão, escrevo. Tipo, escrevia poesia, escrevia música. Desde os 7, 8 anos eu aprendi a escrever, mas com isso recitava poesia. Tipo, estava sempre conectado com alguma arte. E escrevo história de amor. Eu falo muito disso aqui. Escrevo história de amor desde os 8 anos, porque eu guardo alguns desses poemas. Então, escrever, criar, sempre esteve muito presente. E eu passei por alguns problemas que teve na minha vida, como 2 ou 3 anos fechado em casa, sem sair. E este tempo me obrigou a que minha única educação fosse ver televisão e ver filmes na televisão. Então, eu sabia a programação da televisão na época, sabia todos os filmes que passavam, assistia todo, e acho que minha educação audiovisual veio dessa época, de estar fechado e de consumir tanto, enquanto as outras crianças estavam por fora brincando e demais. Acho que foram 2 anos onde eu me foquei muito nesse universo e comecei a compreender movimentos de câmera, comecei a pensar en la producción, a contar historias. Me encantaron algunos programas específicos, tanto que depois eu terminei trabalhando neles. Amava o jornalismo, amava a pesquisa. Então, já desde muito cedo sentia isso, mas obviamente a gente na época, em um modelo muito conservador que a gente tem em Latinoamérica, principalmente no Medellín, falar de querer fazer cinema ou falar de querer fazer algo com audiovisual em um lugar humilde no qual eu nasci, era como uma utopia, e mais que uma utopia, era uma ofensa para muitas pessoas. Então, foi muito curioso, porque isso veio muito cedo, mas com o tempo, essa questão de ver certos filmes que mexiam tanto comigo e nessa sensibilidade exacerbada, eu sentia que havia algo aí de diálogo. Alguns filmes, de alguma forma, definiram querer fazer cinema, mas o que eu primeiro tentei, achando que era como mais próximo, foi jornalismo. Então, trabalhei muito tempo, muitos anos com jornalismo. Trabalhei como apresentador, trabalhei como pesquisador, como produtor, e aí comecei a conectar com a veia documentária, com a veia de pesquisa, e a partir de aí, acho que mais do que eu escolher o cinema me foi escolhendo a mim com o tempo e me abriu oportunidades que eu fui aproveitando, né? Que bom saber, que bom poder dividir essas histórias que tu me contavas, assim, para o público saber um pouco, né, dessa questão toda que tu vem do jornalismo, que tudo isso te leva a uma série de situações. E aí, a faculdade de cinema na Colômbia entra como e depois como tu vai para Cuba para fazer Santo Antônio de los Baños? Olha, eu sempre fui como um pouco tímido, como te falava, tipo, no fundo, meu coração amava e queria o cinema, mas era como algo muito distante na época. Estamos falando de uma época, quase 25 anos atrás, se faziam 2 ou 3 filmes na Colômbia, não existia faculdade de cinema na Colômbia, somente uma faculdade, e não me sentia muito próximo com o conceito dessa faculdade. Então, o primeiro que tentei era o jornalismo. Curiosamente, o jornalismo, eu comecei muito cedo, aos 19 anos, 18, 19 anos, com a comunicação. Já trabalhava com rádio, com televisão. Então, meu processo foi, no início, muito empírico, e conectado sempre com o fazer. Acho que isso nos define muito a nós dois, né? O fazer nos ensinou todo o processo e nos sigue ensinando o processo, por mais de que a gente estude, sempre estamos nos renovando na experiência, nas coisas novas que a gente aprende, nos desafios novos que a gente aprende. Chegou um momento em que eu, com curta idade, 21, 22 anos, já tinha uma experiência importante de meios de comunicação. Tentei estudar em algumas universidades acá, mas eu era muito rebelde e terminei sendo expulso de algumas universidades. Capaz que tu era rebelde, Zapata, nunca imaginei. Olha, ontem aqui tínhamos uma visita e me falavam, me falavam que eu não tinha cara de ter sido rebelde, mas eu fui expulso de 3 colégios, fui expulso de uma universidade, passei por várias coisas, porque estava buscando cinema diretamente e algo que fosse mais efetivo, mais concreto, mais de fazer. A minha teoria, às vezes, no acadêmico, sinto que quando se fala de cinema, precisa ser mais prático. A teoria, às vezes, nos faz perder universos idealistas, onde, quando a gente está com a câmera
câmera na mão, sabe realmente o que precisa fazer. Instintivamente a gente precisa desenvolver essa sensibilidade para ser mais efetivo no processo. Então, eu brigava muito com certos modelos, com certas questões culturais da época e terminei indo para Bogotá, onde comecei a trabalhar em um canal importante que se chama Caracol, como jornalista e como produtor. Eu não terminei a universidade em Colômbia, eu fiz tentativas e logo passei para fazer especializações, porque já minha experiência profissional me permitia fazer especializações. É muito doido, porque em algum momento eu não termino uma formatura tradicional de universidade, mas eu tenho 4 ou 5 especializações por experiência na Colômbia, na época, não sei se continua sendo assim. Quando tu tinhas mais de 5 anos de experiência profissional no jornalismo, tu já eras profissional, tu já optavas por modelo profissional. Existia uma profissionalização ao respeito. Então, me aproveitei dessa lei de alguma forma, foi muito legal. E aí comecei a fazer especializações em cinema, em Bogotá, na Universidade Jorge Tadeo Lozano. É muito importante porque meu professor, que se chama Mauricio, foi o último assistente de Orson Welles. Olha só, essa história imagina eu não sabia. Imagina tu estudar com o último assistente de montagem de Orson Welles e contar-me esse universo de Orson Welles, que para todos nós que amamos cinema, Orson Welles é uma referência. E esta persona, Mauricio, que era o criador da faculdade de especialização na Tadeo, em Bogotá, me contagiou de um universo que eu falava, nossa, eu quero. Estava sendo jornalista na época e eu falava, não, este universo, estas histórias me conectam muito mais. Eu lembro que eu me fiz muito amigo dele, é um dos grandes amigos meus da vida. Algum dia te tenho que apresentar ele. E a gente passava finais de semana falando de cinema. Tipo, a gente entrava na sexta-feira e saía domingo, segunda-feira, somente falando desse universo, dessa experiência e demais. E eu falava, nossa, o meu coração me está chamando para o cinema. E casualmente, por essa época, teve um desgaste com o jornalismo. Sinto que o jornalismo, em algum momento na Colômbia, era muito sensacionalista e os programas que eu fazia me exigiam esse sensacionalismo. Eu não sentia uma lógica nesse sensacionalismo no jornalismo. Então, casualmente, por essa época, abriu convocatórias à Escola de Cuba. Abrió como un edital para unas especializaciones en Cuba y yo falei, olha, Cuba na época era a segunda escola mais importante do mundo, acho que continua sendo. Eu falei, nossa, se vai ser o cinema, vamos a tentar, e me lancei a provar sem saber que ia ser aceito, e fui aceito na hora. Foi muito bonito porque a semana de fazer a prova, tu tens que fazer uma prova, me ligaram e me falaram, olha, você passou com luxo de opções, por favor não diga quando você pode viajar e demais. E eu larguei todo e falei, Cuba é meu destino e vou ir a tentar todo, vou ser o mais chato, vou estar na primeira linha, vou estar perguntando todo o tempo, mas quero saber se sou para cinema ou não. Eu viajei para Cuba em 2001 e nunca mais fiz jornalismo, nunca mais voltei a outra coisa que não fosse o cinema. Cuba cambiou completamente minha vida e foi muito lindo essa transformação, porque realmente me encontrei e decidi tomar a decisão, este é meu caminho e aqui está minha alma, e a partir de aí nunca parei. Foi de aí que comecei a fazer cinema direto, tanto que 2 anos depois me convidaram, me deram uma bolsa para mim, para voltar a Cuba, para desenvolver um roteiro que estava escrevendo na época, e a partir de aí fiz meu primeiro filme, que é Fidelidade, que não está na lista tua, mas Fidelidade é muito importante. Sim, está na tua filmografia. E Fidelidade se convirtiu em um referente e muito importante por ser primeiro filme, por todas as coisas que me abriu e me ensinou. E a partir disso, tipo, minha vida gira em torno do cinema já faz 23 anos praticamente. Então, bom, deixa eu falar primeiro com o nosso público aqui. A gente está falando com o cineasta colombiano Juan Zapata aqui no Telas Latinas que faz parte do Adjuntos Podcast. Zapata, aí tu, bom, essa tua história é incrível, né? E aí tu faz um filme, na tua filmografia eu marquei alguns, mas tem um que me é muito caro, assim, que é o Dança da Vida. Aliás, tu toca em temas muito, né, a questão do amor na terceira idade, na melhor idade, eu diria. Tu toca em vários temas, alguns temas que são, entre aspas, tabu, entre muitas aspas, né? Tu faz vários filmes importantes pra nós e eu queria saber um pouco, assim, essas tuas escolhas. Tu falou lá no início do podcast que é muito dos teus poemas, que tu tá sempre falando também da tua vida. A tua vida perpassa os teus roteiros, perpassa os teus filmes, as tuas histórias estão lá dentro dos teus filmes? Eu acho que a gente tem um nível de exposição pessoal que muitas vezes as pessoas não notam, mas é inerente, é parte do processo.
assim a gente está falando em gêneros como terror ou outros, acho que do jeito que a gente faz, pelo menos que eu faço cinema, sempre tem algo meu aí. E é um processo difícil, porque a gente se sente muito exposto, se sente nu no filme, mas sim, sempre tem que estar conectado, sempre tem que ver com perguntas pessoais. Acho que a gente vai evoluindo isso e vai criando processos, vai gerando processos criativos um pouco mais avançados, mas sempre está conectado com algo. Sempre eu me pergunto por que estou fazendo isso, que me conecta com esta temática. Se eu não tenho essa conexão, não tenho uma conexão com a verdade que me motiva e me funciona como motor do processo, que é muito difícil fazer cinema, a gente sabe quanto é difícil, e se a gente não tem claro por que está fazendo essa história, o motivo por qual está conectado, a gente não consegue segurar o processo, não consegue segurar a intensidade do processo. Então, sempre me vejo involucrado em questões que me tocam pessoalmente, incluso o exercício quando me chegam projetos que não tem que ver, que não são meus, que são de outros, que são de canais e demais, tipo, eu busco minha conexão e por essa via e por essa conexão eu encontro o caminho. Te dou um exemplo, eu fiz parte da série de Maradona para Star Plus, ou as séries que a gente fazia para RBS e para TV.com na época, Histórias Extraordinárias, por exemplo, que chegavam temáticas que eram muito longe de coisas pessoais, mas que a gente busca esse pessoal conectar-se com isso, e a partir de aí meu processo criativo aflora e se multiplica e se potencializa. Então sim, sempre vai estar conectado com algo pessoal, e se de alguma forma as pessoas ainda dando-se conta ou não, tem muito de a gente, e acho que o cinema também tem que ver com isso, né? Perfeito. Indo já para... A gente tem cerca de 20 minutos, um pouco mais, que nem disse, o Paulo disse que precisava de 1 hora para falar da trajetória dele, eu concordo, precisaria de 1 hora para falar da tua também, mas o podcast tem aqui um tempo. Juan, assim, tem uma coisa que desde o início marca muito a tua trajetória, e desde que eu te conheci, que é uma coisa assim, a busca pela difusão dos filmes, a busca por encontrar janelas. Tu sempre, em paralelo à tua feitura de filmes, ao teu guion, ao teu roteiro, a construção dos filmes, tu também tá sempre buscando que janela, onde exibir, que público, né? Como que a gente vai fazer chegar? E aí, particularmente, eu tenho uma situação contigo. Quando eu estava diretor do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, e a gente criou um edital aqui no Rio Grande do Sul em 2011, chamado Rio Grande do Sul Polo Audiovisual, que finalizou 10 longas-metragens que puderam ser lançados ao mesmo tempo, né, em vários lugares no Brasil e no exterior. E um dos maiores entusiastas desse projeto foste tu, né? Tu era um entusiasta desde o início, tu estava ali, tu ia lá no IECine, na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, nos visitar, incentivar, tu estava sempre conversando comigo, entusiasmando muito. Aliás, tu foi quase que também um mentor daquele projeto, né? Eu queria entender um pouco disso, assim, de onde é que vem essa tua essa veia por, vou distribuir, vou ajudar outras pessoas com seus filmes, vou pensar nesse mercado, mas a tua forma de pensar mercado não é apenas esse mercado tradicional hollywoodiano, tu pensa num mercado inclusivo, um mercado que veja os teus filmes e que tenha fruição com os teus filmes e com os filmes de outras realizadoras e realizadores que tu gosta. Es que eu sou dos realizadores ou dos diretores que se define ou seja, a parte que mais me importa, a parte que mais disfruto é como o público interpreta as histórias que a gente está contando. Ou seja, eu me defino com esse público, eu me defino com que se veja a história. Eu não estou preocupado tanto no próximo edital, estou preocupado em que meu filme seja visto em um maior número de lugares, por o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque esse feedback, essa retroalimentação que me dá o público, entender como na China, como na Mongólia, como em Uruguai, como em Colômbia, como em México, leem a história tão pessoal que estou contando. Voltando a essa tua pergunta sobre a personalização da história, a intimidade que a gente está deixando aí, isso me parece uma das coisas mais lindas do cinema. Eu sou dos que vou ao cinema a ver
as pessoas assistindo meu filme. É uma das coisas que eu mais disfruto. E como em uns lugares se riem de uma coisa que em outros não riem, como essa percepção, esse poder sensitivo do cinema chega a tantas culturas diferentes. São umas coisas que mais me excitam e mais me motivam a fazer. Quando eu saio da escola de cinema e faço meu primeiro filme, me dou conta que estou com muitos amigos da vida, da escola, por todas partes do mundo. E principalmente, como esse primeiro filme eu fechei em Porto Alegre, graças a René Goya e graças à Estação Elétrica na época, que foi meus primeiros parceiros e coprodutores. Eu fiquei no final do filme falando, este filme tem que ir para todas partes, todos, pelo menos todos meus amigos e minha família têm que ver, mas também essa história precisa ser compartilhada. Acho que o cinema é para compartilhar, não é para guardar na gaveta e ir para o próximo, é para multiplicar e que as pessoas te deem e te digam se querem posicionar-se, se querem insultar-te, se querem abraçar-te. Ou seja, o cinema vem para que ele gere coisas, motive coisas, e porque esse é o cinema que para nós, que nos amamos de alguma forma. Então, minha prioridade desde que nasceu meu processo como diretor em 2004, praticamente, que foi meu primeiro filme com Fidelidade, foi isso, levar o cinema a todos os cantos. E se convirtió em Latinópolis, que é uma rede de distribuição, se convirtió na nossa distribuidora e demais. Eu estava em Ventana Sur faz umas semanas fazendo uma palestra e explicando que a gente já distribuiu mais de 100 filmes latino-americanos en estos 15 anos de distribuição e de produção. Isso significa mais de 100 histórias. Parece pouco, mas não é. É muita história. Porque ao final, quando eu também vejo filmes que me sensibilizam e mexem comigo, eu quero compartilhar isso, quero que mexam com outras pessoas. E tento explicar para outros realizadores, para outros produtores, quão importante é essa prioridade de estar pensando no público, em chegar ao público, mais que no próximo edital. Para mim isso é super importante. Então, sempre está como essa veia e esse gosto e essa prioridade de entender que nós escrevemos a nossa história com como leem a nossa história. Temos que ser generosos e temos que ser humildes frente a esse público, porque ao final estamos contando histórias para outras pessoas. Estamos compartilhando sentimentos e pontos de vista que são necessários também ter essa retroalimentação para nos crescer e nos melhorar em nossa tentativa de seguir contando histórias. Então, é basicamente isso. É como um acto de humildade, mas é um acto de compartilhar e é um acto de amor ao mesmo cinema. O cinema não existe se não se vê. E isso, para mim, tem sido uma preocupação todos estes anos. Perfeito, perfeito. Obrigado. Bom, a minha última pergunta aqui era sobre Latinópolis. Eu só queria que aonde que o público dá para nós os endereços aí de Latinópolis, aonde pode encontrar por favor. Eu tenho uma boa notícia. A gente, por a pandemia, parou Latinópolis, ficou em stand-by. A gente sofreu muito com a pandemia porque tinha programações que não finalizaram seu processo e, bom, muitas salas perdimos durante a pandemia, mas a gente, em outubro, em São Paulo, na Expo Cine, renovou o Acordo Latino-Americano de Distribuição e está sendo histórica essa renovação, porque a gente vai passar de 25 a 30 espaços de exibição, como estava sendo antes, a quase 200 espaços de exibição com um novo acordo de distribuição. E vamos a retomar toda a programação Latinópolis para o próximo ano. E vou te falar uma coisa que tu sempre mencionas a respeito deste edital de Polo Audiovisual Rio Grande do Sul. É uma das coisas que eu mais sinto orgulho que a gente construiu junto e que deveria se replicar, porque ao final dá a oportunidade a outros filmes e explicar para eles e mostrar para eles um caminho de exibição e de posicionamento internacional, como isso faz parte da responsabilidade que a gente tem como productor quando recebe dinheiro público e quanto isso é importante para o posicionamento do lugar onde está sendo feito o filme, quanto para o mesmo realizador. Definiu muitas carreiras, se lembras, definiu muitas carreiras, inclusive a minha, porque Simone percorreu o mundo praticamente graças a esse fundo e graças a essa tua batalha, e que não devemos ser poucos. Eu não sei se as pessoas sabem isso, mas o 90% do cinema latino-americano é feito com fundos públicos, com editais. Muito esse 90% não está preocupado em ser exibido ou distribuído. Somente o 10% das pessoas que investimos ou fazemos com nossos recursos e mais, temos mais prioridade sobre isso. Acho que isso tem que cambiar, tem que mudar. A responsabilidade que temos quando um filme é feito é muito grande, com o processo, com quem te dá o recurso, principalmente se são fundos públicos. O mais importante quando tu recebes esse recurso é que o filme vai para o mundo porque estão acreditando em você, e o acreditar tem um valor maior, e por isso tem que ser muito importante para todos nós a exibição e
quem vai ver o nosso filme. Muito bem, obrigado. Assim, só para a gente ter uma ideia, quantos países atualmente a rede Latinópolis atinge que tu consegue distribuir filmes latino-americanos? A gente estava em 7 países. Na renovação, a gente vai chegar a 9 países. Nossa, muito 9 bem. ou 10 países. E 200 espaços de exibição. Nunca na história vai ter tanto espaço. Vai ser o acordo mais importante até hoje. E estou muito feliz porque isso é a consequência de trabalho de muitos anos, de muitas pessoas, te incluindo, querido Casol, porque tu fuiste o que fez parte do acordo naquela época, se lembras? Claro. Como Yacine, e depois dimos continuidade, mas é muito lindo ver que isso está tomando forma e que tomou tempo, quase 15 anos, mas que agora estamos chegando a um ponto onde com 200 espaços de exibição vamos a criar um ecossistema econômico para o cinema latino-americano. Eu acredito, acho que estamos no melhor momento do cinema latino-americano. Eu falo isso todos os anos, mas é que eu vejo filmes tão bons, tão lindos, que eu sempre estou falando, olha, faz uns 7, 8 anos estamos no melhor momento do cinema latino-americano. Os principais prêmios internacionais estamos ganhando, os melhores espaços estamos conquistando, estamos com um cinema maravilhoso. Nós temos que vernos aí, nós temos que nos encontrar nesse cinema, como irmandade, como um ponto de conexão e de união latino-americano. Acho que o cinema tem essa responsabilidade nesse momento como um ato cultural, como uma arte que nos pode unir realmente. Perfeito, obrigado. Bom, nada melhor que encerrar esse Telas Latinas aqui histórico falando com uma das pessoas que criou aí o Latinópolis, que é uma das pessoas que pensam um cinema latino-americano e que tem essa rede de distribuição, que é a maior rede de distribuição assim de filmes voltados e produzidos para a América Latina. E um desses filmes que ele falava aí dos grandes filmes feitos é Uma Vez em Veneza. E Uma Vez em Veneza vai ser o nosso próximo episódio aqui do Telas Latinas. A gente encerra a edição de hoje. E, Juan, teve algo aí que eu não te perguntei, quer mandar um abraço, até o próximo encontro. Como é que a gente faz essa despedida aí? Não, um abraço para vocês. Que boa iniciativa esta de falar sobre cinema. Te estava falando, antes de que começáramos, que estamos perdendo o espaço de falar sobre cinema. Estamos perdendo espaços culturais de diálogo sobre o cinema. A gente precisa retomar isto e esta iniciativa eu aplaudo e quero lembrar para todos nós, muito do que falei antes nestes 20 minutos tem a ver com a importância de acreditar em trabalhar em conjunto, do trabalho coletivo. Latinópolis não existiria sem isso. Zapata Filmes, nenhum dos nossos filmes existiria sem o trabalho coletivo. A gente precisa se unir, sair dessa cultura caranguejo e sair desse individualismo de merda que nos invade às vezes e entender que se trabalhamos em conjunto vamos a ter muito poder de diálogo, muito poder de comunicação, muito poder de comunicar e de multiplicar nossos trabalhos. Então, queria compartilhar isso porque acho que, às vezes, quando vejo os grupos de aí de Porto Alegre ou de Brasil, quando vejo os grupos e os espaços, acho que a gente tem que aprender o que a pandemia veio nos ensinar. Temos que abraçar, temos que trabalhar em conjunto, senão isto não vai dar certo ou senão isto vai ser uma tortura. Eu concordo com Paulo quando falava, a gente veio, eu escutei o podcast de Paulo, por certo, assim que muito obrigado. Vou falar o mesmo que ele falou. A gente veio para fazer cinema se divertir, a compartilhar, a criar em conjunto, não a sofrer, não a se torturar. A gente tem que tirar esse ego e entender que temos que trabalhar em conjunto e fazer isto prazeroso novamente. Sinto que estamos em um momento de transição meio esquisito, por decirlo diplomaticamente, mas nossa, como queria muito que as pessoas entendessem que a gente é consequência desse coletivo, que a gente é muito grato com todos os parceiros que teve até hoje, que nos ajudaram, nos ensinaram e fizeram parte, mas que esse cinema se define nesse coletivo e essa é a nossa força latino-americana. Isso é o que nos define e nos diferencia dos demais. Valeu, Juan Zapata, muito obrigado. Encerramos então o podcast de hoje, o Telas Latinas, aqui do Adjuntos Podcast Coletivo. Aliás, nada melhor do que o Juan encerrando falando de forma coletiva o que é o Adjuntos Podcast Coletivo. Então vamos até o próximo, que vem aí o 6º, também com o Juan Zapata. Adjuntos, a gente pode mais.